ler o texto. Você vai entender o motivo. Lucas 36 diz assim: rogou-lhe, coloca aí isso, rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50, e não tendo-lhe ele como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dizei, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas este regou-lhe os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiste os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer-te entre si: que é isto que te perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, que a tua presença inunde esse lugar, continue a inundar, Pai, que sabemos que tu estás aqui, a tua alegria, o teu povo está alegre, feliz. Jesus, que essa palavra venha encher os corações, venha, ó meu Pai, a tua palavra fala que quando uma palavra é lançada, ela não volta vazia e faz o que apraz. Oh Jesus, muito obrigado. O Espírito Santo toma o teu principal lugar nessa casa, em nome de Jesus, amém. Amado, eu estava na quarta-feira sentado ali, e olha, hoje quando eu estava lá com o apóstolo lá, e a palavra dele foi uma palavra poderosa, e tem muita coisa a ver com o que eu vou falar indiretamente, foi uma confirmação. Eu estava quarta-feira aqui, a Aninha pregou. No meio da pregação, Deus me deu essa palavra. Eu fiquei assustado. Por isso que eu até falei na pregação: não adianta nada um homem, uma pessoa, ter muito conhecimento, ter posição no mundo, posição eclesiástica, ter conhecimento, sabedoria, eloquência, inteligência, se perdeu a presença. Amado, a presença de Deus é tudo. A presença de Deus, velho. Sabe, e Deus encheu isso o meu coração. O homem, ele não pode viver sem a presença de Deus. Por Deus criou todas as coisas, e sem Deus a gente não existiria. Escuta isso que eu vou falar para você. O homem, ele pode até ter a existência mortal. Ele tem até a existência mortal, mesmo não conhecendo Deus eterno e imortal, invisível, mas real, como diz o louvor. Mas por ele existir, por si próprio, por si só, a existência dele estando ali, por si só já fala
o poder de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, porque em Colossenses capítulo 1, versículo 17 fala isso, bem claro, diz que Ele é antes de todas as coisas, e tudo subsiste por Ele. Ele é antes de tudo, e Deus fala que todas as coisas subsistem por Ele. A misericórdia de Deus é tanta, meu amado, é tanta pela tua vida e pela minha vida, que a Bíblia fala em Mateus 5,45, Ele fala, é Ele que faz dar o sol para maus e bons, a chuva para justos e injustos. Sabe, amado, a misericórdia de Deus é tão grande, mesmo o homem rejeitando Ele continua dando sol e dando água, porque sem sol e água a gente não pode viver, meu amado. Deus tem uma misericórdia tão grande, um amor tão grande, que custou um filho por você e por mim. Sabe para quê? Só para dar a conhecer a presença dEle. A presença dEle. Amada, nela a presença de Deus. E eu queria falar um pouco sobre isso, de uma forma curta, que a gente vai louvar e adorar ainda hoje. Anela a presença de Deus. Viva a presença de Deus. Viva a presença. O que importa, pode botar o título aí, Alexandre, o que importa é a presença. Quem sente a presença de Deus, dá uma glória a Deus, bem. O que importa é a presença, meu irmão. A presença de Deus. A presença de Deus. Sabe, Deus foi falando no meu coração sobre nesse altar aqui na quarta. Amado, sem a presença, a Bíblia confirma isso. Salmo 139, versículo 7 fala que para onde irei sem o seu Espírito, e como fugirei da tua face? Se eu subo ao mais altos céus, tu está lá. Se eu desça ao mais profundo abismo, tu está lá também. A Bíblia fala bem claro isso. Deus está em todos os lugares. Ele está aqui, Ele está lá, Ele está acolá. Esse versículo, eu anotei um pedaço aqui. Ele diz: se torno as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me guiarás. A tua mão e a tua destra certamente estará comigo. Amado, a mão do Senhor, a presença de Deus. Você pode estar no céu, você pode estar voando no avião, você pode estar, sabe, meu amado, cavando um buraco dentro da tua casa, cavando lá para plantar uma árvore. Deus está lá. Você pode estar no teu trabalho, Deus está lá. Você pode se cobrir com um cobertor, que tem gente que cobre o corpo todo, né? Parece que está se escondendo. Deus está lá te vendo. Deus está em todos os lugares. Por mais que não, meu amado, Deus está lá. Deus está lá. Nesse texto, a Bíblia fala que um fariseu recebeu Jesus. Um fariseu convidou ele à sua casa, serviu lá um jantar. Fariseu, doutor da lei, entendimento da lei, entendia as escrituras, entendia a palavra, mas não deu a atenção devida ao Senhor. Não lavou os pés, não lhe deu um ósculo santo, um beijo de boas-vindas, porque lavar os pés naquele tempo apontava para a honra, respeito a uma autoridade, alguém de muito valor. Então você recebia. Ele deixou ele entrar, não deu a atenção devida. Uma mulher de fora, uma mulher de rua, uma mulher não bem vista pela sociedade, uma pecadora, quando soube da presença, meu irmão, a presença estava lá. A presença estava lá, amada. Ela passou pela casa, ela abriu a porta, ela não quis nem saber quem era o dono da casa. Ela pegou o que ela tinha de mais valor, meu irmão. O mais valor, ela quebrou, chorou aos pés do Senhor. Ela desceu o máximo que ela podia. Ela mostrou ali devoção, humildade. Ela demonstrou ali, sabe, meu amado, a entrega total, sabe, a Jesus, de uma forma. Ela desceu o máximo que ela podia. Ela se prostrou perante a Jesus. Aquele homem ficou olhando aquela situação, não entendendo nada, detentor da palavra. Deus falou uma coisa comigo sobre isso nesses últimos tempos. A gente está vendo
um fuzuê tremendo. A gente está vendo tantas situações dentro de igrejas, a gente está vendo um mundo num colapso geral, a gente não sabe nem o que vai acontecer no dia de amanhã. Sabemos sim que nós estamos vivendo os princípios das dores. A gente sabe que estamos vivendo um tempo muito ruim. A gente vê isso acontecer. A gente sabe que o amor de muitas pessoas se esfriaria. A gente sabe, meu amado, sabe de muita coisa que pode ainda acontecer. Mas alguma coisa aconteceu no coração daquela mulher. Sabe por quê? Pode ser o que você passar na tua vida. Eu não sei o que você pode estar passando. Eu não sei o aperto, se você está vendo um momento de tristeza ou alegria. Mas se lá naquele lugar tem a presença, aleluia, vale a pena você ir lá. Vale a pena você se prostrar. Vale a pena você se entregar ao Senhor. Porque mesmo a presença de Deus não tem preço que pague. Ela pegou o que ela tinha de mais valor, um unguento caríssimo, um óleo caríssimo, derramou no Senhor, meu amado. Eu quero falar para você isso, independente do que você estiver vivendo, se vale a pena você abrir mão de qualquer coisa pela presença, amado, independente se você está vivendo um momento difícil, independente de você, não, eu não posso me expor, eu não posso, amado, vá na direção, faça como essa mulher, amado, abre, larga a mão daquilo que te prende, se identifique com o Senhor, vai na direção dele, dê o seu melhor, se quebrante, chora, amado, só há transformação quando há quebrantamento, porque a presença do Senhor não tem preço, não tem valor que pague, se entrega a Ele. Amado, esse homem aqui ficou vendo aquela situação, sabe, meu amado, e era o detentor da palavra. Uma coisa que eu queria falar para você, fala para mim, amado, mais vale a presença de Deus, o verbo. A Bíblia fala que o verbo habitou entre nós, já viu a glória do unigênito do Pai. Amado, entenda uma coisa, isso eu anotei aqui. Vale a presença que leva a palavra ao verbo. A presença de Deus leva a palavra. Mas se você tiver somente a palavra, sem a presença, o que adianta para você? Porque a gente está vivendo um momento que muitas pessoas têm a palavra, mas perderam a presença. Entende esse mistério, amado? A presença de Deus, a palavra, a finalidade da palavra, eu sei que você vai falar, a finalidade da palavra que está aqui, ela leva a presença e faz você permanecer lá na presença de Deus. Mas, amado, muitos estão caminhando com a palavra e estão perdendo ela, a presença de Deus. Mas você vai falar, mas por que, pastor? Amada, não adianta você viver somente a palavra escrita. Mais do que a palavra escrita, é a palavra viva. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Dá uma salva de palmas ao Senhor. Muitos estão com a palavra, estão se perdendo nela. Por isso que a igreja está desse jeito, por isso que está uma bagunça, gente que não perdoa, gente que tem inveja, como aquilo que o pastor falou, guerra dentro da igreja, é gente que lucrando em cima da igreja e detém a palavra. Aí você me fala por quê? Porque estou vivendo a palavra escrita. A pior coisa para um crente é ter a palavra e perder a presença. Pior coisa, hoje nesses tempos, a gente está vendo muita gente com a palavra, entende, fala a palavra todo dia, mas perderam a presença. Se ensoberbeceram, altivos, foram um caminho errado e a gente vai ver isso. Mais vale a presença que vai tocar na palavra, o verbo, do que você ter somente a palavra escrita e perder a presença do verbo que se fez carne. Muita gente está vivendo a palavra escrita e perdeu a palavra viva. Esse homem, esse fariseu, ele tinha a palavra, ele entendia, amar e Deus dá sinais disso. Aquela mulher não entendia tanto a Bíblia como ele entendia a palavra, a Torá, a lei da época. Aquela mulher era uma pecadora, não entendia a profundidade, mas ela tinha uma coisa que ele não tinha: a presença de Deus, a sensibilidade da presença. Jesus está lá, então eu vou lá e eu entrego o meu melhor. Ela se dispôs para o Senhor. Muitas vezes a gente vive tantas escrituras de uma forma tão vazia que a gente nem entende mais os sinais de Deus.
As pessoas tomam a palavra para tantas coisas, para lucro. As pessoas tomam a palavra para repreender o irmão. As pessoas tomam a palavra e continuam num caminho errado. Mas como, pastor? Porque vive a caducidade da letra. Perderam a presença. Viva a presença de Deus. Pega a palavra e faz a palavra conduzir a presença e permaneça lá. Sabe, a gente vive num mundo muito conturbado. Jesus, ele naquele momento ali, essa mulher, ela fez uma coisa além do que o normal poderia fazer. Sabe por que Jesus ele fala para aquele fariseu: eu entrei na tua casa, tu me deste um ósculo santo, você não lavou meus pés. Essa mulher lavou meus pés, chorou com lágrimas e derramou óleo. Ela foi além daquilo que é o normal. Amado, aquele que tem a presença faz coisas para Deus, meu amado, que as pessoas nem acreditam. Sabe por quê? Por amor à presença de Deus, eu faço qualquer coisa, eu vou além, eu avanço. Amado, ela quebrou os paradigmas, ela quebrou, sabe, aquele momento, aquela ritualidade, aquela rotina, porque aquele que quer a presença faz qualquer coisa para tê-la e não perdê-la. E aquele homem ali, apesar de ter a palavra, mas ele só tinha a palavra escrita. Ele não sabia o que era a presença de Deus, porque Deus estava ali. Apesar de todo o conhecimento, ele não tinha presença. Apesar de todo sinal, ele não tinha presença. Mais vale você ter a presença, porque a presença atrai o verbo, a palavra. Sem a presença, o que nós somos? Começa tudo pela presença de Deus. Quando eu entreguei minha vida, eu senti a presença de Deus, entreguei minha vida a Jesus, depois vim conhecer a palavra e comecei a estudar ela. As pessoas estão se perdendo nela. As pessoas estão ficando mais endurecidas. Passa ano e entra ano, as pessoas começam, não sei o que acontece, vão ficando frias, vão ficando distantes, apesar de conhecer tanto a palavra. Por quê? Vivem a caducidade da letra, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. Entenda isso, meu irmão. Deixa a palavra trabalhar dentro da tua vida de uma forma que leve a presença de Deus. Amado, a Bíblia fala em Salmo 84, versículo 40: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 fora dele. Amado, o que vai levar você ao céu é você se apresentar a Deus. Eu passei por tudo, eu não tenho tanto entendimento, Deus, da palavra. Eu leio, não entendo tanto como pastor, como diácono, mas a tua presença eu não perdi. É a presença de Deus, meu amado. Faz Deus olhar em você algo diferente, como olhou nessa mulher. Eu falo isso para Deus. Aquela mulher chamou a atenção de Deus, como aquele centurião lá atrás que falou: Senhor, basta uma palavra tua, e o que o Senhor falar vai acontecer lá no meu servo. Jesus falou: eu nunca vi tamanha fé. Chamou a atenção de Jesus. Chama a atenção de Jesus para você. Quem toma essa posse dessa palavra em nome de Jesus? Faz alguma coisa para chamar a atenção de Jesus para você, meu amado. Sai da rotina, quebra os paradigmas. Jesus, ele falou uma coisa que se fazia normal. Aquela mulher foi além. Aquela mulher quis dizer o seguinte: eu estou me expondo. Eu não me escondo que eu sou uma pecadora. Eu não escondo o que eu tenho de valor. Jesus está aqui na minha mão. Sabe, eu sou uma pecadora, eu sou mal vista, mas aonde o Senhor está, eu quero estar lá. A tua presença vale tudo para mim. Jesus, toma aqui, ó, os bens materiais, os lucros que eu tenho, nada vale, mas vale a tua presença. Esse fariseu, ele estava olhando aquela situação do óleo, vendo o lucro do unguento, não vendo o ato derramado do unguento. Muitas pessoas que têm conhecimento muitas vezes da palavra se perdem em algo superficial, se prendem muitas vezes mais no físico do que o espiritual, meu irmão. Apesar de ter todo conhecimento, vive uma coisa superficial. Jesus estava dando sinais através daquela mulher. Ele estava ali, a autoridade de Jesus estava ali. Aquilo ali simbolizava algo tremendo. Era um sinal de Deus que estava ali.
Aquela mulher reconheceu a presença, e aquele homem ficou olhando aquele momento ali com uma forma de lucro. Quantas pessoas pegam a palavra e usam ela para um caminho errado, só para lucrar? Quantas pessoas trabalham com a palavra de uma forma totalmente carnal? Aquela mulher, ela estava ali como uma forma, aleluia, de presença, de uma forma espiritual, se entregando totalmente ao Senhor. Deus dá sinais. Deus dá sinais, meu irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, dá uma glória a Deus. Aleluia. Aquele fariseu que detinha a palavra não reconheceu, se achou maior que Jesus, por isso não lhe deu honra devida e valorizou mais um unguento do que o ato do unguento derramado. Deus dá sinais de tua presença. Ele estava com a cabeça, isso aqui vale muito dinheiro. Olha só o que ela está falando, se ele fosse profeta, não colocou na dúvida aquele que ele chamou. Sabe? Quantas pessoas que muitas vezes caminham com a palavra embaixo do braço e vivem mais a escrita do que a palavra viva, coloquem muitas vezes no momento que está passando Jesus em xeque. Amado, aquele que caminha com o Senhor, eu tenho certeza que essa igreja, as pessoas que são aqui, são entregues ao caminho do Senhor, reconhece Ele como autoridade da vida, sabe, reconhece Ele de uma forma diferente, caminha com Ele de uma forma espiritual. Eu tenho que crer nisso. Aquele homem, ele estava olhando para Jesus, naquele momento ali do óleo, de uma forma física. E quantos têm a palavra e olha, entra na igreja e olha, pô, eu vou na igreja porque Jesus vai abrir meus caminhos, Jesus vai fazer isso, Jesus vai me dar isso, Jesus muda a minha vida. Amado, Jesus, ele pode fazer tudo isso, mas a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aquela mulher primeiro buscou Jesus. O que ela ia ganhar depois, não interessa. O que eu tenho de melhor, Senhor, eu estou aqui, ó, eu estou aos teus pés. O mais importante é ter a Ti. As demais coisas, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer. Aquele homem estava com o olho no lucro, nas coisas. Aquela mulher estava com o olho na pessoa de Jesus. O que mais importa para a gente, meu irmão, é não perder a presença de Deus. A presença, amado. A presença. Não perca a presença. Eu não preciso saber muito, mas eu não posso perder a presença. Não é o muito saber, meu amado, mas é o muito saber. Não é o muito saber. O saber é importante, o conhecer é importante. Poxa, mas eu que estudo, não é isso. É muito importante você ler a Bíblia e se aprofundar cada vez mais e mais e mais. Mas mais do que saber, é você dar fruto na presença de Deus, reconhecendo quem Ele é. Mais do que o saber, é você dar frutos, sabe, meu amado, reconhecendo Jesus. Mais do que você receber e crescer, o mais importante é você dar e diminuir. Quem recebe isso, dá glória a Deus. Perante aos olhos do Senhor, meu amado, aquela mulher, o mais importante foi mais dar do que receber. E a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Ela entregou e ela foi com um ato de humildade. Ela se quebrantou, chorou e desceu o máximo que ela podia, reconhecendo a grandeza do Senhor. Entenda isso. Mais importante do que você crescer, que Deus pode fazer, você saber, é você dar e você diminuir. Quando eu falo isso, eu falo de uma forma espiritual, tá bom, meu amado? É você reconhecer o que você é, como você está. Aquela mulher ali, na hora que foi a presença de Jesus para aquele lugar, ela reconheceu: eu sou uma pecadora, eu não sou nada, todo erro com o Senhor, o que eu tenho de valor aqui, eu vou entregar ao Senhor. Ela invadiu o lugar, não foi convidada, pecadora, mal vista, sabe, discriminada pela sociedade. Ela rompeu.
A palavra que eu falo para você, amado, independente do momento de problema, de dificuldade, de obstáculos, amado, rompa isso, vá na direção do Senhor, abra a mão da vaidade, abra a mão do que vão pensar de você. Eu quero é Deus, eu quero me colocar perante a Ele e dizer: Senhor, Tu és tudo para mim. Amado, o que for a barreira que impede isso, seja um objeto, uma coisa material, eu não sei, eu tenho problema disso, vá na direção de Jesus, rompa. Não deixe isso parar a tua adoração, não deixe isso parar a presença de Deus na tua vida. O que mais tem também pessoas que entendem tanto da Bíblia, que já acham cheio, já estão salvos. Amado, quando pinta um obstáculo, um desafio para estar numa igreja, para evangelizar, para fazer alguma coisa, para, chamar a atenção de Deus para você, as pessoas se travam. Não é o quanto que se conhece aqui, mas é o quanto que você se relaciona com Deus. A presença é a melhor coisa que você pode ter na tua vida. Amado, abra lá em Lucas 19. Aquela mulher, meu amado, entenda uma coisa. Ela não era nada, ela foi de encontro à presença, e quando ela foi de encontro à presença, ela tocou na palavra, o verbo estava lá. Enquanto aquele homem tinha a palavra, mas por não tocar na presença, aquele homem não foi perdoado, a princípio não foi salvo. A Bíblia fala que aquela mulher, quando saiu, ela reconheceu seu estado, foi na direção da presença de Deus, tocou na palavra, recebeu perdão e salvação. Recebeu o maior presente que um homem pode receber. E o mais lindo disso, ela não deu um pio, ela não falou nada, ela não abriu a boca. Os atos, os frutos dela mostraram isso. A Bíblia fala bem claro isso, que a árvore é conhecida pelos frutos. Não é por muito você desfolhar a tua Bíblia, são os frutos que você dá. Que tipo de fruto nós estamos dando num mundo tão mau e perverso? Que tipo de fruto nós estamos dando na igreja, na presença de Deus? Que testemunhos nós estamos dando? Todos nós somos pecadores, mas quando ela soube da presença de Jesus ali, ela não abriu mão. Esse lugar está cheio da presença de Deus. Enquanto as pessoas muitas vezes colocam outras coisas na frente para não estar na presença do Senhor no dia de domingo. Aí, como está aqui dito na palavra, a gente age como esse fariseu. A gente coloca como no momento que quebrou aquela vasilha com unguento, ele olhou o valor, ele olhou as coisas físicas. Muitas vezes a gente deixa de estar na presença de Deus por coisas físicas, materiais, que vai agradar você, a tua carne, o seu coração. Quantas vezes isso acontece? A gente tem que se despojar de tudo, meu amado. A gente tem que se entregar ao Senhor. A presença de Deus vale tudo. Lucas 19. Mais vale a presença do Senhor do que qualquer outra coisa. Aleluia. A pior coisa, eu coloquei aqui e falei para vocês, eu vou repetir. A pior coisa, amados, é quando o homem detém a palavra em troca da presença. Porque a finalidade da palavra para o homem é levá-lo à presença e não a perdê-la. E muitos estão se perdendo com ela, a palavra. Muitas pessoas estão se perdendo com a salvação na mão, fazendo coisas que não eram para fazer, tomando atitudes que não eram para tomar, conhecedores da palavra. Amado, se a gente pegar a palavra por si só, como uma forma escrita, eu tive chefes, já vi pessoas na televisão falando que já leram a Bíblia 3, 4 vezes. Detenha ter um conhecimento. Se você não tiver a presença, a Bíblia é um livro histórico, é um livro de estudo, você vai conhecer muita coisa, mas o que faz a diferença na palavra é a presença.
A presença que desvenda, a presença que orienta. Amado, isso daqui é uma bússola, isso aqui é direção. Mas sem o orientador, se ele não estiver ali, como é que fica? O eunuco de Candace, quem se lembra disso, ele estava com o livro de Isaías, estava estudando. E quando chegou Filipe, falou naquele momento, visto a palavra, e ele falou, mas não tem quem me explique. Deus usou aquele homem, porque a presença de Deus estava na vida de Filipe. Pegou aquele homem, transformou a vida dele, batizou, porque a presença faz a diferença. A presença desvendou a palavra para aquele homem. E aquele homem se batizou. Dizem a história que naquela região ali, aquele eunuco de Candace fez uma diferença tremenda, e muitos foram se convertendo naquela região, porque a presença chegou e desvendou a verdade. Tenha presença na tua vida, seja cheio de Deus. Não deixe nenhuma barreira impedir que você chegue lá na presença de Deus. Rompa as barreiras. Olhe, sabe, amado, as coisas que acontecem contigo, conversa com o Senhor. Não deixa o físico, as coisas naturais te dominarem, porque mais importa é o sobrenatural de Deus na tua vida, a presença de Jesus. Lucas 19 fala assim, 41 a 44. Amado, a presença de Deus, Jerusalém é reconhecido como presença de Deus, como moradia do Senhor, habitação do Senhor. E naquele momento ali, eu vou ler o texto para você. Jesus ele fala, eu estive aqui com vocês e vocês não me receberam. A palavra, aleluia, estão na mão de vocês, mas não a presença. Olha o que o texto diz, Lucas 19, 45 a 48. Diz, e entrando no templo começou, aliás, em cima, Lucas 19, 41 ou 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus chorou quando viu a cidade de Jerusalém. E falou, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que é a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos para dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedras, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Ou seja, amado, Jesus estava visitando ali, eles não reconheceram, apesar de deterem a palavra. Jesus estava falando assim, vocês têm a palavra, mas não estão conhecendo a presença. Se vocês entendessem isso, a ponto de Jesus, no próximo versículo 45 ou 48, Jesus ele entrou no templo, viu os cambistas, ele derrubou, limpou aquele lugar, falou, a casa de meu Deus é casa de oração, e tu fizeste covis de ladrões. Jesus estava falando para aqueles homens, amados, para de lucrar, para de ver o físico, porque o mais importante é a presença do Senhor, mais importante é a intimidade com Ele, mais importante é isso. A casa do Senhor é casa de intimidade, a casa do Senhor é casa de presença. Não faça desse lugar, aleluia, coisas carnais. Meu amado, Jesus está falando aquele presença e intimidade. Quando ele viu as pessoas, e eles tinham uma palavra, meu amado, eram sacerdotes, eram fariseus, saduceus que estavam ali, tinham uma palavra, mas estava comercializando. Jesus falou, esse lugar é casa de oração, é intimidade, é presença, não é para isso. Não é para isso. Mais vale a presença. Apesar de deterem a palavra, estavam errando na presença de Deus. Jesus veio para isso, para recriminá-los, para bater de frente. Não adianta você ser o doutor da lei, da palavra escrita, se você perder a palavra viva. Grava isso no teu coração. Viva a presença do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Jó capítulo 8, eu vou ler para vocês. Jó capítulo 8, versículo
5 ou 7 diz: mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro, se fores reto, certamente logo despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio na verdade terá sido pequeno, porém teu último estado crescerá em extremo. Quem recebe isso, dá glória a Deus. Jesus está falando: se você buscar Ele, se buscar de madrugada, se orar, se tiver a presença na tua vida, se você andar certo, você pode até ter começado pequenininho, mas vai ter crescimento na tua vida. Aleluia. Deus vai largar as tendas, Deus vai fazer coisas grandes. Aleluia. A presença de Deus. Aleluia. Sobe aqui, ministério, pode vir. Existe algo na presença de Deus, meu amado, que faz tudo perder importância. Existe algo na presença de Deus que faz todas as coisas perderem importância. Porque sem a presença, se você não carregar a presença de Deus, você é mais um na multidão. Jesus, Ele quer andar com você de uma forma diferente. Nós todos, eu posso falar dentro da igreja e os de fora, de repente pode estar olhando Jesus apenas como um criador, a criatura olhando o criador. Mas Jesus quer que você e eu olhamos a Ele como filho, olhando como pai. Olhando como filho ao pai. Deus não quer que um filho dele olhe somente ele como criador, mas o relacionamento com ele tem que ser um filho olhando para o pai. A palavra, ela dá rumo, ela dá direção. A palavra leva a presença de Deus. Quando você usa ela de uma forma correta, a palavra conduz a presença, faz você permanecer ali, é verdade. A palavra, sabe, quando você começa a ter intimidade de Deus, com Deus, você começa no relacionamento receber propósito, começa a receber direção, é verdade ou não é? É verdade. Mas todo propósito nessa terra um dia vai acabar para mim e para você. A única coisa que vai permanecer, aleluia, é o filho se relacionando com o pai. Isso nunca vai acabar. Pode passar, meu amado, propósito, pode passar as promessas nessa terra, mas a única coisa que não passa na tua vida e na minha, aleluia, eu nunca vou deixar de ser filho. Aleluia. E isso só vem com a presença de Deus. Você pode olhar Jesus, criatura e criador, mas Deus quer, você e eu, que olhamos eles, filho olhando o pai, relacionamento. Aleluia. Ele quer isso. Amado, e eu profetizo na tua vida e profetizo para todos nós aqui. Eu quero chegar um momento, meu amado, que eu estiver andando num lugar, eu quero que o que acontece na minha vida aconteça com a sua vida. A presença de Deus ser tanta na tua vida e tanta na minha vida, tanta na nossa vida. Não precisam me conhecer. Eu sei que vai ter momentos que vão me rejeitar. Eu sei que vai ter momentos que em certos lugares vão me criticar. Amado, mas independente disso, que a presença de Deus venha estar ali. Amado, eu já ganhei o dia. Independente do que eu venha passar, independente da rejeição, independente se eu entrar no lugar, fazer alguma coisa, as pessoas olharem para mim aqui, mas se sintam a presença de Deus. Aleluia, meu dia está perfeito, está completo. Não precisa saber o meu nome, não precisa saber o meu endereço, não precisa saber quem eu sou, amado, porque a própria presença de Deus fala por si própria. É isso que eu quero para a tua vida e para a minha vida, meu irmão. Aleluia. Você não vai dar uma palavra, eu vou olhar para você e falar: Deus está aqui nesse lugar, você é crente. Glória a Deus. Presença de Deus. Eu não quero falar nada. Jesus por si próprio fala: chegar no ambiente, já passou por isso? As pessoas olham para você, uns se sentirem incomodados, outros falar: você é crente? Glória a Deus, eu não falei nada, eu não precisei dizer que eu sou, eu não precisei abrir a boca, mas só a presença de Deus está tão transbordante, tomar o ambiente. Amado, glória a Deus. O que importa é a presença de Deus.
Fica de pé nesse momento.